and you kill them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Como vocês estão? Hoje eu não tô sozinho, dessa vez a Marisa vai gravar comigo, né, Marisa? Finalmente, né, gente? A gente teve alguns problemas de organização, porque a gente não se acostumou ainda com esse lance de postar na segunda-feira, mas a gente percebeu pelos algoritmos que vocês estão gostando, né? Até comentei com o pessoal da live que segunda-feira geralmente é aquele dia meio chato, né? Não é um dia que muitos criadores de conteúdo, assim, pelo menos no YouTube, costumam postar vídeo, então você entra lá no YouTube, tá tudo meio vazio, né? Uma coisa meio triste. Então a gente pensou que talvez seria legal trocar pra segunda-feira e o resultado tem sido bom, então a gente vai manter isso. A gente queria ter lançado esse podcast antes do que a gente lançou do Daniel LaPlante, né? E foi engraçado porque eu editando o podcast do Daniel LaPlante, eu fiquei com muita dó de você, da sua raiva real, dava pra sentir o ódio de ter que gravar a segunda vez, assim, de tipo, putz, eu gravei a primeira vez, agora estou tendo que gravar de novo, estou revoltada, foi realmente engraçado, não sei se você chegou a ouvir, eu coloquei até uma musiquinha sabe aquela flautinha do Naruto? Sim, eu não cheguei a ouvir, mas quando você falou que você pôs a música do Naruto, eu já sabia que era a música da flautinha do Naruto, Ai, mas sim. quando eu percebi que não tava gravando, na verdade gravou. Só que gravou, tipo, os primeiros 3 minutos. É porque a gente usa o gravador de áudio do próprio computador e eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se eu cliquei, eu não sei o que eu fiz de errado. Não sei se foi o próprio computador, não sei se... É que às vezes, né, gente, o TDAH me faz ficar mexendo nos cabos do computador. Aí eu não sei se em algum momento eu desconectei o microfone, porque eu fiquei mexendo... Não sei, assim, porque minhas mãos, assim, elas precisam ficar segurando alguma coisa. E eu lembro que eu tava com a mão no cabo do microfone, então eu não sei se eu puxei ou eu fiz alguma coisa e eu não percebi, o computador não fez o barulho de quando despluga, sabe? Uhum. Não sei o que rolou. Aí eu vi que tinha gravado uns 3 minutos, eu fiquei, puta merda, não dá nem pra aproveitar a introdução. Daí eu falei, vou gravar tudo de novo e o pessoal da live lascando o bico, dando risada da minha cara, mas assim... Agora é engraçado, mas na hora não foi. Exatamente, é aquela coisa, contando é engraçado, mas na hora você queria matar alguém. Sim, e no caso era eu mesma. Antes da gente falar sobre o caso de hoje, eu quero deixar um pequeno aviso. Esse caso provavelmente vai ser um dos primeiros conteúdos em português sobre ele, eu acredito. Porque, pelo menos, assim, textos escritos eu não achei nada praticamente. É um caso que eu diria que é meio underground, meio indie, assim, pra gente que é aqui do Brasil. Não sei nem... Acho que nem na gringa ele é um caso muito falado. Mas, assim, eu tenho certeza que vai chocar vocês em todos os níveis. Ele é um caso bem pesado e que eu fiquei muito chocada justamente pelo fato dele ser pesado e ser pouco conhecido. Então, assim, antes da gente começar, vocês sabem que a gente tem que fazer aquela introduçãozinha básica. Então, se você tá a fim de ajudar o nosso podcast, tem várias formas de como você pode fazer isso. Você pode seguir a gente lá no Instagram, @apenasumpodcast.com, ou então ouvir a gente pelo Orelo, que como vocês sabem, a gente é monetizado lá. E lá também você pode se tornar, qual que é o nome especial que a gente chama? Um apoiador! Exato! Lá eu acho que a faixa de apoio tá a partir de R$5. Isso, tem de 5, 10 e 20. A gente vai sortear esse mês ainda, acredito eu. A gente tá esperando dar certinho a data do nosso aniversário do podcast. Daí a gente vai fazer o sorteio. Isso. Então, esse sorteio vai ser para os apoiadores. A gente também quer fazer um sorteio para o público geral, né? Mas o primeiro sorteio vai ser para os apoiadores. E a gente, né, como a gente tá querendo levar o podcast mais a sério, assim, mais do que nunca, a gente vai fazer outras linhas de apoio para os apoiadores lá do Orelo. Mas se você não consegue fazer esse apoio recorrente e quer ajudar a gente de forma financeira, você pode mandar um pix pra gente pro e-mail contato apenasumpodcast@gmail.com. Literalmente, gente, de qualquer valor. O valor que tocar no seu coração a gente tá aceitando.
Literalmente já teve gente que mandou um centavo e a gente é muito grato por isso. Então, assim, muito obrigada mesmo. E naquela coisa de sempre, né, gente? 5 estrelas no agregador que você estiver ouvindo a gente. 10 estrelas se for 10 estrelas. Compartilha com um amigo, tira print, marca a gente. E acho que é isso, né? Podemos ir pro caso de hoje. Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Então vamos começar esse caso, que eu vou dizer que tem insanidade. A gente pode falar que teve insanidade para vários casos, mas esse é um caso realmente insano. Tem imprevisibilidade. Esse caso até é difícil de explicar, né, Marisa? Você falou pra mim que esse caso tinha criado um triplex na sua cabeça. Às vezes acontece isso, né? Tipo, a gente conhece bastante casos, mas tem uns assim que... A gente fica meio louco. Acho que o que me fez ficar louca com esse caso foi justamente o fato de, tipo, eu nunca ter ouvido falar nele, gente. E, obviamente, por eu trabalhar falando sobre isso, eu conhecia muitos casos e, tipo, eu fiquei muito surpresa porque, tipo, eu nunca tinha visto ninguém falar sobre esse caso. Eu achei ele numa lista de casos criminais num site gringo, que é o caso Hi-Fi Murders, tá, gente? Os assassinatos de Hi-Fi. Hi-Fi era uma loja, pelo que eu entendi, era uma loja de eletrônicos, né? Uma loja... que vendia caixas de som e tal, coisas que eram meio caras pra época, que o caso aconteceu em 1974. Isso, era uma loja meio que, não vou dizer uma americana, ela meio que vendia tudo, mas o objetivo era mais eletrônico. Sim, assim. então, obviamente, né, gente, vocês devem estar pensando que era uma loja relativamente interessante pra ser assaltada, porque tinha equipamentos muito bons e equipamentos que eram muito caros. E vai ser justamente isso que vai acontecer no dia 22 de abril de 1974. Basicamente, 2 vans estacionaram na frente da loja. Tinha outros homens e outras pessoas envolvidas, mas, como a gente disse, é um caso meio difícil de explicar porque tem muitas pessoas envolvidas e pessoas que entram em momentos diferentes da história, mas a gente sempre vai estar relembrando vocês para tentar deixar o mais bem explicado e mastigadinho pra vocês, tá? Mas assim, como eu falei, essas 3 vans estacionaram na frente da Hi-Fi Shop, que ficava localizada no número 2323, na Washington Boulevard, em Audition, que obviamente fica nos Estados Unidos. E como eu disse, né, esse grupo que tava na van era um grupo de assaltantes. Tinha vários envolvidos, mas os mais importantes que eu quero que vocês prestem um pouquinho mais atenção nos nomes é o Pierre, o Andrews e o Robert, né? Esse trio aí. Bom, o que acontece? 4 pessoas desse grupo entraram dentro da loja e imediatamente fizeram os 2 funcionários que estavam lá de refém. Outra coisa importante é que a loja estava quase fechando. Era quase o horário de fechar, então, tipo... praticamente não tinha nenhum cliente dentro da loja e tinha os 2 funcionários. E quem que eram eles? Era um Stanley Walker, que ele tinha 20 anos, e a Michelle Ashley, que tinha 18. Os 2 estavam na loja e eles já de pronto são feitos de refém. O Pierre e o Andrews, que são os sequestradores, digamos assim. Os sequestradores não, mas que são os assaltantes. São tudo nesse caso, praticamente. Vocês já vão entender. Vocês já vão entender. Mas agora eles são os assaltantes, então, que é o Pierre e o Andrews. Eles levam os 2 para o porão da loja e amarram eles ali. Então a quadrilha ela começa a meio que fazer a limpa na loja, né? Sim, levar todas as coisas e assim, gente, no meio que eles estavam pegando os equipamentos, colocando dentro da van, fazendo a limpa mesmo, um menino de 16 anos chamado Courtney Knebstead, a gente tá acostumado mais a ver Courtney como um nome feminino, mas ele era um menino. Ele entrou dentro da loja, porque o que acontece? Alguns instantes antes de tudo isso acontecer, ele tinha perguntado pro Stanley, né, que era funcionário da loja, se ele podia estacionar o carro dele no estacionamento da loja, né, o estacionamento que provavelmente era só para clientes. Ele perguntou se ele permitia estacionar o carro, o Stanley deixou, então ele entrou pra agradecer ele. Aí foi bem aquela coisa, né, na hora errada e no local errado, né. Porque, coitadinho, ele foi literalmente pra agradecer o favor que o Stanley fez pra ele. E só pra lembrar, galera, com 16 anos você pode dirigir um carro nos Estados Unidos, porque algumas pessoas vão ficar, mas ele tinha só 16 anos e lá é permitido, só pra
reforçar. Não pode beber, não pode votar, eu acho, mas pode dirigir, tá, acho gente? que votar, você pode votar com 18, beber, você pode beber com 21. Não faz sentido nenhum, mas é um... É a lei. Os Estados Unidos não fazem muito sentido, né, gente? Desculpa aí. Vocês já Os caras perceberam medem tudo em isso? polegada, oz, as métricas mais idiotas que existem é os americanos que tem. Então, vamos lá. Acontece, né? Literalmente ele chegou no momento mais errado possível. Então, imediatamente, ele também foi feito como refém e amarrado e colocado no porão junto com o Stanley e a Michelle. Só que o que acontece? Não foi um assalto, gente, que aconteceu rápido, vamos dizer assim. Eles literalmente estavam fazendo a limpa na loja, então eles ficaram um bom tempo ali. E o que acontece? Conforme as horas foram passando, os pais deles, né? Porque vocês perceberam que os funcionários e o próprio Courtney eram pessoas muito novas, começaram a ficar preocupados, porque, tipo assim, literalmente, cadê o meu filho, né? Onde que eles estão? Então, o pai do Stanley, que se chamava Oren Walker, que tinha 43 anos, ficou muito preocupado que o filho dele não tinha voltado do trabalho, então ele foi até a loja para ver se estava tudo bem, e ele também foi colocado como refém. E ele não foi o único pai que foi atrás do filho. E a mãe do Courtney, ela chega, a Carol Patterson Nesbitt, ela também vai na loja aquela noite, ela procura pelo filho, mas que também estava atrasado para chegar em casa, ela achou estranho, e também ela é pega pelos assaltantes e feita como refém, amarrado no porão. E uma coisa que chama atenção é que nenhum deles conseguiu acionar a polícia, então, digamos, as pessoas que sentiam falta deles foram até a loja para ver o que estava acontecendo. Só que elas também foram pegas como refém, né? Então a polícia não chega nesse momento porque a polícia nem sabe o que está acontecendo, né, Marisa? Sim, nesse momento ninguém estava ligado no que estava acontecendo. Então, tipo assim, eu fui até dar uma pesquisada agora, né, gente? A cidade de Ogden, não sei se é assim que fala, ela fica em Utah. E lá, hoje em dia, tem 86 mil habitantes. Utah é um estado pequeno, então... Sim, mas o que eu quis dizer é que era uma cidade pequena, então talvez não fosse aquela cidade, assim, que os pais esperariam o pior dos filhos, sabe? Ai, sim. Meu filho não apareceu... Ai, meu Deus, sabe? Aqui em casa, se eu não aparecer Brasil, né, gente? Já vou achar que fizeram picadinho comigo. Ai, mas, que horror. de repente... Pois né, gente? A nossa realidade é essa. Então, assim, eu não sei se de repente, por ser uma cidade menor, no interior, não teve essa... Os pais não pensaram, tipo, na pior possibilidade, sabe? Então, só pra recapitular, porque como eu disse, são muitos envolvidos, 5 pessoas foram mantidas como reféns. Que era o Stanley Walker, que era funcionário da loja, o pai dele, que foi atrás dele, que era o Warren, a Michelle, que era funcionária da loja, o Courtney, que era um menino que tava por ali, né? Não, acho que ele nem era cliente, ele simplesmente pediu pra estacionar, e a mãe dele, que foi atrás dele, que se chamava Carol. Então, assim, o que acontece? Eles foram mantidos como refém, e nisso o Pierre e o Andrews descem lá, eles dão uma averiguada, e o Pierre pede pro Andrews voltar pra van, né, que eles tinham usado como transporte pra chegar até lá, e buscar um pacote. Quando o Andrews volta, ele volta com aquela coisa bem norte-americana. Sabe quando tem, tipo, uma bebida dentro de um papel, assim, marrom, né, que é papel pardo, assim, aquela coisa assim, bem norte-americana. Bem de filme, porque nos Estados Unidos o que acontece? As pessoas, elas não podem, digamos, beber na rua. E aí, pra meio que esconder, elas, tipo, enrolam aquilo e bebem, sabe? Pra beber meio às escondidas, porque algo em alguns estados não pode. Soubesse. Exatamente, mas aí fica esse estereótipo, mas é que é por isso que tem esse papel, né? Sim, exatamente, só que o que tinha lá dentro não era uma bebida alcoólica. Se eu não me engano, eles falam pra eles que eles iam beber vodka com comprimidos pra dormir, porém o que tava ali dentro era literalmente um limpador de ralo. Sabe o Diabo Verde? Eles chamam de Dran. Exatamente, eles chamam de Drano, mas eu ia falar, na nossa linguagem brasileira, a gente pode falar que é um diabo verde. E o que acontece? Eles começam a pedir para que todos eles bebessem essa substância.
A primeira pessoa que eles dão a bebida é o Warren, né, o pai do Stanley, porém ele se recusa e nisso ele é amarrado e amordaçado e deixado de bruços. Depois disso, eles colocam os outros reféns assim sentados e um a um eles vão forçando eles a beber limpador de ralo, né, o Drano. Como eu disse, eles falaram que era vodka misturada com pílulas pra dormir. Só que o que acontece, gente? Se vocês já usaram Diabo Verde em algum momento da vida de vocês sabem que esse negócio, gente, é um químico. Fortíssimo. Soda cáustica. Soda cáustica, gente. É uma coisa muito forte, tipo, muito forte mesmo. Então, imediatamente quando eles bebiam, já começava uma queimação na garganta, nos lábios, na língua, que era muito forte. Imediatamente, praticamente, já fazia bolhas ao redor da boca, ou começava a descascar a carne, literalmente ficar, tipo, em carne viva, sabe? Então, assim, era uma situação terrível, porque eles todos começaram a passar muito mal. A Michelle, inclusive, chegou a implorar para que eles não forçassem ela a beber aquilo, mas ela foi forçada a beber do mesmo jeito. Então, assim, a última pessoa que bebeu foi o Warren, né, o pai do Stanley. Só que nisso ele já tinha percebido que, tipo, aquele negócio tava fazendo mal. Então, assim, ele bebeu e não bebeu, né? Ele meio que tentou dar um migué pra beber o mínimo possível, mas ainda assim chegou a queimar a pele dele, né? Da boca, se eu não me engano. Eu acho que ele pôs na boca e ele começou a fingir que ele tava tossindo e que ele tava passando mal enquanto ele meio que cuspia pra fora. Isso, ele meio que tentou dar que ele teve uma convulsão, pelo que a gente leu é isso, assim, ele pareceu que tava tendo uma convulsão e aí ele bebeu menos do que a galera tinha bebido antes. Sim, ficou, tipo, mais na boca, assim, tanto que ele ficou com queimaduras na boca e tal, mas ele conseguiu dar essa disfarçada. Só que o que acontece? A gente já vai explicar melhor essa situação. O Pierre, pouco a pouco, ele começou a ficar com muita raiva, porque ele achava, assim, que ia ser mais rápido para matar as pessoas. E tava demorando muito, e era uma coisa muito barulhenta. Logo, poderia chamar a atenção de alguém, e por aí vai, porque literalmente as pessoas estavam gritando de dor, e até mesmo era um pouco confusa aquela situação toda. Foi aí que ele decidiu apelar para armas de fogo. Nisso, ele atirou contra a Carol e o Courtney, né, que era mãe e filho, atrás da cabeça deles. A Carol morreu, Courtney foi deixado vivo nesse primeiro momento, tá? Depois disso, ele atirou no Stanley, mas ele errou o tiro. E depois ele deu outro tiro no Stanley, que dessa vez foi fatal, a maioria das vezes na nuca. Então, o que acontece? O Pierre, que é um outro assaltante, sequestrador, o que vocês quiserem dizer, porque esse caso é bem estranho, ele acaba levando a Michelle para um canto mais distante do porão. E aí, sobre a mira de uma arma, ele tira a roupa dela e em seguida ele violenta ela repetidamente, várias vezes, por muito tempo. E diz que isso demorou um monte, assim, diz que demorou meia hora e ela ficou sendo abusada e etc. E aí foi uma cena horrível. Depois ele até permite que ela usasse o banheiro. E ele ficou observando ela, depois arrastou ela pelada até onde estavam os outros reféns. Então, por fim, ele pega e atira fatalmente na nuca dela, que é meio que o padrão desses os assaltantes, que é atirar na nuca, né? Sim. Então, de acordo com Warren, que é o pai, né? Ele diz que as últimas palavras dela foi: "Eu sou muito jovem para morrer". Assim, gente, era um caso realmente, como a gente disse, é um caso muito triste. É um caso muito triste. E é estranho, né? Porque, não tem um padrão. As coisas acontecem a esmo e eu acho que vocês vão entender por que dessa loucura, porque eles realmente não tinham planejado nada, eles achavam que iam fazer de tal jeito e não deu certo, então... Todos eles tinham sido baleados pelo menos uma vez. Só que nisso eles perceberam que o Warren ainda estava vivo. E nisso Pierre subiu em cima dele, pegou um fio e começou a tentar estrangular ele. Só que, novamente, esse estrangulamento não dá certo. Então, acontece, acho que é uma das cenas, assim, desse caso que mais me deu agonia. Eu fiquei agoniada o tempo todo lendo ele, mas quando veio essa parte, me deu um pavor.
que... Nossa, deu um pavor demais. Eu fiquei muito chocado. Né? Sabe, tipo, quando seu corpo meio que se contrai, você fica com dor, assim, física. Então, foi o que aconteceu, que a Marisa vai falar agora. Então ele tava meio assim, o Warren, né, o pai tava meio que deitado assim no chão, e o Pierre pega uma caneta esferográfica e coloca no ouvido dele e ele pisa em cima. Nisso, a caneta perfura o tímpano do Warren e ela literalmente quebra e sai pela garganta dele. Gente, quando eu li isso, eu juro, eu tenho muita agonia com essas coisas, sabe, de entrar dentro do ouvido. Eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos de médico tirando coisas de dentro do ouvido. Eu tenho pavor. Pavor. Então, quando eu vi essa coisa, ainda saiu pela garganta. E assim, gente, terrível. Só que o que acontece, né? Eles acharam que aquilo tinha sido suficiente, então eles terminaram as últimas cargas de equipamentos que eles estavam colocando na van e foram embora. Só que eu já vou dar um spoiler pra vocês, tá, gente? O Warren não morreu, gente. Que é isso? E nem o menino de 16 anos, né? Então os únicos sobreviventes, tá, foram o Courtney, o menino de 16 anos, e o Warren, tá? Então 3 pessoas morreram, a gente já vai dar alguns detalhes. Todas as vítimas foram amarradas, forçadas a beber soda cáustica e todas elas tomaram pelo menos um tiro, tá? Antes da gente dar mais detalhes, eu acho que seria bom a gente falar um pouquinho mais sobre as vítimas, né? A gente entender um pouco mais sobre elas. Então, assim, a gente falou sobre a Michelle, né? O nome dela completo, na verdade, era Sherry Michelle Ansley. Ela tinha nascido no dia 24 de janeiro de 1956 e, infelizmente, faleceu no dia do assalto que aconteceu na loja. Ela tinha 18 anos, era funcionária da Hi-Fi Shop, e outra coisa que me deixou muito triste, assim, claro, esse caso parece que quanto mais você lê, pior ele fica, né? Tipo, não sei explicar. Mas, tipo, vai mexendo com você. Uma coisa que me mexeu é saber que ela tava trabalhando na loja fazia uma semana. Então eu fiquei muito mal quando eu li essa parte, sabe? Porque provavelmente, dependendo de como ela tava, ela devia estar muito feliz de ter conseguido um emprego, não sei o quê. E outra coisa que eu vi é que ela tava noiva. E ela ia se casar em breve. E eu fico muito chateada, assim, porque, tipo, como você falou, né, Thiago? Ela foi abusada, foi morta a tiros, então ela foi, tipo, literalmente uma das que mais sofreu nesse caso. Então, tipo, isso é terrível, na minha opinião. E aí, temos a mãe, a Carol Elian Nesbitt. Ela era nascida em Paterson. Ela nasceu no dia 25 de dezembro de 1921. E ela também faleceu no dia 22 de abril de 74. A Carol, ela tinha 52 anos. Ela era a mãe da vítima do Courtney. E ela morreu no hospital após ser baleada. Pelo que eu entendi, ela foi uma das sobreviventes. Ela foi uma sobrevivente, ela chegou a conseguir ir na ambulância, mas antes de chegar no hospital ela já foi dada como morta. Então... Foi isso mesmo. Ela nem, digamos, eles nem conseguiram fazer muita coisa dentro da... A situação tava bem grave, gente, bem grave mesmo. Porque não era só os tiros, né? Tinha a questão da soda cáustica, né? Eu vou falar só que causa danos internos, assim, que deve ser quase irreversível. E é justamente isso que eu ia falar. Porque imagine você como médico... Eu nem sei como que as pessoas lidam com isso. Porque, tipo, a pessoa tá lá tendo esse problema e deve ser sensível lidar com isso. E o tempo que eles ficaram... Porque, assim... Isso acabou demorando, gente. E qual seria a outra vítima fatal? Foi o Stanley, né, que é da filha do Warren, Stanley Walker, nascido no dia 19 de março de 1954, também falecido no dia 22 de abril de 1974, que foi quando aconteceu o caso, né. Ele tinha 20 anos, era funcionário da Hi-Fi Shop, não consegui achar muitas informações sobre ele, e ele foi assassinado pelo Pierre. A gente percebe, na verdade, que o Andrew era meio que um pau-mandado, né? Quem mais comandou a ação e por aí vai foi o Pierre mesmo. Pra mim, pelo menos, ficou um pouco mais essa sensação. Aí, como a gente adiantou pra vocês, tivemos 2 sobreviventes. E a gente vai trazer mais alguns detalhes sobre, tipo, como eles sobreviveram, obviamente, mas também sobre o que aconteceu depois com eles, antes da gente falar sobre o desfecho, a investigação e a prisão, tá?
Então vamos falar sobre o Courtney, né, que era aquele menino de 16 anos. Ele nasceu, tá, gente, no dia 25 de setembro de 1957 e faleceu anos depois do caso, né, ele morreu no dia 4 de junho de 2002. Como eu disse pra vocês, ele tinha 16 anos, ele tava no ensino médio ainda. E uma coisa bem doida, assim, aquilo que vocês devem estar pensando, nossa, que bacana, né? Ele conseguiu sobreviver, né? Às vezes a gente fica feliz de saber que pelo menos uma pessoa ou outra conseguiu sobreviver dentro de um caso criminal tão horrível. Só que aí entra a outra questão, né? Que são os danos que uma pessoa tem que lidar depois de um caso, né? Sim. E no caso dele, ele teve muitos problemas cerebrais, né? Muitos danos que eram irreparáveis. E uma coisa que também, como eu disse, esse caso, conforme eu ia lendo, eu ia me chocando cada vez mais, é que ele ficou hospitalizado, gente, se tratando de, enfim, de ter bebida soda cáustica, dos tiros e por aí vai, por 266 dias, gente. Quase um ano ele ficou internado até ele receber alta. E mesmo que ele tenha sobrevivido, ele teve vários ferimentos, ele não lembrava da situação. Sofreu de amnésia, gente, porque isso é bem comum, assim, em vítimas que passaram por situações traumáticas, que é literalmente o cérebro deletar. Eu acho que é uma coisa, assim, pra tentar ajudar a pessoa a não sofrer mais, assim, acho que é uma coisa que o corpo vê por essa forma. Então, justamente por causa disso, resultou que ele não pode testemunhar, né? Ele não chegou a testemunhar, meio que dizem que quem testemunhou foi o pai dele, mas que foi essa coisa, assim, tipo, deixou uma grande sequela e ele também, por mais que ele tenha, digamos, vivido bastante, e qual foi a qualidade de vida, como ele conseguiu viver, então não foi uma vida normal, sabe? Exatamente. Ele conseguiu se formar no ensino médio, inclusive com a turma dele, em 1976, só que como a gente falou, ele teve danos cerebrais que eram irreversíveis e ele sofreu de dores crônicas pro resto da vida dele. Tanto que ele não conseguiu manter a faculdade, ele basicamente sobreviveu através do auxílio da Previdência Social, vamos dizer assim, né? Porque ele também não conseguia se manter em nenhum emprego, porque, tipo, era muito difícil, gente, era impossível. Ele tinha muitas dores, ele chegou a se casar, mas como a gente disse pra vocês, ele sofreu de dores crônicas pro resto da vida dele, até ele falecer aos 44 anos de idade. Aí depois disso, a gente tem o Warren, né? E o que aconteceu com ele depois? O Warren William Walker, ele nasceu dia 17 de setembro de 1930, ele vai falecer no dia 13 de fevereiro de 2000. O Warren Walker, ele tinha 43 anos, ele era pai da vítima Sterling Walker. Mesmo tendo sobrevivido ao ataque, ele foi a testemunha-chave contra todos que fizeram o crime. Ele conseguiu ver 3 deles, então aí tem uma das polêmicas, mas ele conseguiu ver 3 deles e a polícia também conseguiu fazer o trabalho dela. Ele chega a morrer com 69 anos. Ele sobreviveu, mas ele teve extensas queimaduras na boca, no queixo, como também um dano sério no ouvido por causa daquela caneta que foi, digamos, introduzida no ouvido dele e que foi chutado no ouvido dele, a caneta. Então, ele também, tipo, ele sobreviveu e ainda também teve sequelas. Então, digamos assim, teve 5 vítimas e as que não morreram tiveram sequelas bem graves, assim. Mesmo porque ele tenha vivido bastante, não foram sequelas poucas, sabe? E claro, né, gente, a gente tá falando das sequelas, assim, a gente deu mais ênfase nas sequelas físicas, né? Isso. Porque ainda tem o lado psicológico, né? Então, imagina isso, né? Porque os dois perderam pessoas importantes. Um perdeu o filho e o outro perdeu a mãe. O outro teve amnésia, mas mesmo assim, provavelmente ele soube depois do que aconteceu. O Warren viu toda aquela situação, sem dúvidas, deve ter sido muito difícil pra ele. Então, assim, acho que às vezes até o psicológico consegue ser até mais difícil de lidar, às vezes eu imagino, sabe? Então, assim, o que aconteceu depois, né? A gente falou um pouco primeiro sobre as vítimas, mas o que aconteceu depois? Não é muito, digamos, esse caso não é muito
tradicional, porque os corpos eles só foram encontrados 3 horas depois do crime, quando a esposa do Warren e o filho, acho que mais novo ou mais velho, eles chegam a ir pra loja, porque eles acham tudo aquilo muito estranho. O filho não voltou e o pai que foi ver o filho também não voltou. Então, o filho do Warren, ele ouve alguns barulhos vindos do portão. Ele chega a arrombar a porta dos fundos, enquanto a senhorita Walker, ela chama a polícia de Ogden. Nisso, né, já foi constatado que o Stanley e a Michelle estavam mortos, né, como a gente relatou. A Carol chegou a ser levada em ambulância até o hospital, mas assim que ela chegou no hospital, ela já foi dada como morta. Assim, as notícias se espalharam rapidamente, e nisso, obviamente, as primeiras pistas começaram a chegar, e a primeira pista já deu uma leve informação sobre quem que seria o assassino, ou pelo menos de alguém que tivesse metido ali no meio dessa situação, né? Sim, um funcionário em caráter anônimo, ele se diz da Força Aérea, e ele liga para a polícia e diz que o Andrews havia meio que confidenciado a ele alguns meses antes que um dia desses vou roubar aquela loja Hi-Fi e se alguém estiver no caminho vou matá-los. Então meio que uma pessoa em caráter de anonimato fala sobre isso, e aí os policiais se viram para forças aéreas, né? Mas mesmo assim, né, gente, era uma denúncia anônima, né, então é muito importante para a investigação, mas sempre vai ter o que a gente fala que é a prova física, né? A prova material, substancial, né? E isso acaba acontecendo algumas horas depois. Basicamente, 2 adolescentes que estavam revirando uma lixeira, né? Próxima à base aérea de Hill, acabam encontrando documentos, carteiras, bolsas que pertenciam às vítimas que foram assassinadas na loja Hi-Fi. E nesse momento, a cidade inteira praticamente já estava sabendo. E próximo daquela lixeira estava o Pierre e o Andrews. Eles estavam estacionados lá com a van. Então, assim que eles acionam a polícia, falando que eles encontraram aquilo, um detetive atendeu a cena do crime. E assim, eu acho que esse detetive, se eu não me engano, ele ganhou prêmio depois por causa da ação dele. Sim, ele ganhou uma honra ao mérito pelo que ele fez. Porque eu acho que ele teve uma sacada que foi muito assim, tipo... Eu acho que foi... Sabe aquela coisa assim que você nem planejou, mas você deu a ideia, tipo, na hora? Eu acho que foi meio que isso, ele sabe? Ele seguiu o modo tutorial da vida. Exatamente, tipo, ele foi e seguiu, gente. O que acontece? Algo dizia pra ele que ele acreditava que os assassinos ainda estivessem ali naquelas redondezas. Porque o que acontece, né, gente? Cidade pequena, quando acontece alguma coisa, já vira, né, um furduinho. Então, assim que eles viram que os investigadores tinham encontrado alguma coisa, uma multidão de pessoas começaram a chegar ali pra ver o que estava acontecendo. E o que acontece? Tinha muitos aviadores ali, porque como a gente disse, era próximo à base aérea, e até então uma dica que a polícia tinha recebido é que o provável assassino fazia parte da Força Aérea. Então o que acontece? Ele literalmente, além de ter dado, como é que o Thiago falou? O modo... Tutorial da vida. O modo tutorial da vida, ele entrou no modo, assim, atuação. Porque ele literalmente colocou a luva, assim, sabe? Com impacto, ele começou a enfiar a mão na lixeira e peça por peça que ele ia tirando, né, com a pinça, ele jogava pro ar e gritava, mostrava a peça, sabe? Olha o que a gente encontrou, sabe? Ele literalmente começou a fazer um show das vítimas e não sei o que, porque ele queria ver a reação das pessoas enquanto ele mostrava aquilo, porque, como eu disse, a cidade inteira tava sabendo da crueldade que tinha sido o caso. E nisso ele começou a perceber que todo mundo tava, tipo, em silêncio, em choque com aquela situação. Porém, lá no fundo, tinha 2 homens, que depois foram identificados como o Pierre e o Andrews, estavam meio que falando alto, fazendo gestos frenéticos com a mão e por aí vai. Ou seja, eles não estavam tendo o comportamento igual das outras pessoas. Isso, exatamente. Ele estava muito fora daquela... padrão, né? Ele estava muito fora do que estava acontecendo. Então, os policiais notam isso
já vão atrás dos homens, né? De identificar os homens. Isso eles conseguem, tipo, uma autorização para prender eles por comportamento suspeito. E depois eles prendem as outras pessoas, né? Mas como a gente disse, os 3 figuras-chaves dessa casa, o Andrews, o Pierre e o Roberts. Depois que eles foram presos preventivamente, eles conseguiram também um mandado de buscas, que foi emitido pelo quartel deles. Então eles foram até, eu acho, o alojamento que eles estavam, e lá os policiais encontram várias outras provas, como por exemplo, panfletos da loja Hi-Fi e também um contrato de aluguel de uma unidade em um depósito público. Então, eu imagino que seja o que hoje em dia umas pessoas alugam container para enfiar coisas, Sim, né? Isso mesmo, que daí, tipo, você tem um espaço que é seu e tal, e as pessoas guardam coisas. É bem tradicional nos Estados Unidos, vocês já devem ter visto no History e tal, tem bastante sobre isso. Abriu um lugar em Curitiba disso agora. Então, assim, era meio que, tipo, alugar um depósito, né? E, assim, foram muitas provas, como a gente disse. Então, eles emitiram outro mandado de buscas, acredito que para esse depósito. E lá eles encontram os equipamentos de som que foram roubados na Hi-Fi. Eles comprovaram que eram por causa do número de série dos produtos. Encontraram também, inclusive, a garrafa da soda cáustica, né, do Drano. Ela estava praticamente vazia, eles encontram ela. Então, assim, gente, eram muitas evidências. Não tinha como dizer que não era eles. Isso é uma coisa que é um fato. Eu tô falando isso porque eu acho que o Thiago vai explicar melhor agora como esse julgamento foi considerado polêmico e quase anulado, inclusive. Só que, como a gente disse, foi um caso muito cruel, com muitas provas. Tanto o Pierre quanto o Andrew quanto o Roberts foram acusados de assassinato em primeiro grau e roubo agravado. E por que que esse caso quase... Caso não, né? Por que que o julgamento foi quase anulado? Então, o que acontece? A Marisa falou que teve mais pessoas, porque a polícia realmente achou que tinham outras pessoas. A polícia acreditava que tinham 6 pessoas envolvidas. Só que eles só tinham provas materiais para acusar 3 pessoas. E foram as pessoas que eles acusaram, que foi o Pierre, o Andrews e o Robert. O julgamento começa no dia 15 de outubro de 74, que eu vou dizer que, como foi rápido, porque o assalto deles foi em abril, né? Então, tipo, no mês 4, no mês 10 eles já estão sendo julgados. Tipo, em 6 meses eles já estavam sendo julgados no condado de Farmington, que é um condado no vizinho a Davis, onde foi cometidos os crimes, né? Então, no dia 16 de novembro de 74, tanto o Pierre quanto o Andrews, eles foram condenados por todas as acusações, e o Robert, ele foi condenado apenas por roubo, porque muitos, pelo que pareceu, ele foi o cara que ficou para cuidar dos carros, sabe? Ele não participou ativamente dos assassinatos. Exatamente. E para vocês terem uma ideia, eles eram bem novos, os criminosos. O Pierre, ele era o mais velho de todos, ele tinha 21 anos na época. Ele era oriundo de Trinidad e Tobago, ele se mudou para o Brooklyn quando ele tinha 17 anos. Aí vai ter o Andrews, que ele tem 19 anos na época do crime, e o Roberts, ele também tem 19 anos no crime. Eles foram julgados e o Pierre, ele é considerado, digamos, o mentor, ele que teve a ideia de fazer esse assalto e etc. E aí vamos para a polêmica, porque 4 dias depois do dia 16 de novembro de 74, o Pierre e o Andrews, eles foram condenados à morte, e o Roberts foi condenado a apenas 5 anos de prisão. Foi condenado a 5 anos de prisão perpétua, e ele podia ter liberdade condicional em 1987. Só pra explicar um pouquinho essa pena, gente, é uma pena assim que ela é variável. Tipo, pode ser que a pessoa fique presa 5 anos dela consiga liberdade condicional? Pode ser, mas pode ser que ela fique na prisão perpétua também? Pode ser, entendeu? É meio que isso, né? Tem um outro caso que eu contei que a pessoa foi condenada a 25 anos à prisão perpétua. Aí, tipo, passou dos 25 anos e tal, mas depois de muita insistência por parte dessa pessoa, ela conseguiu ser solta. É uma pena, tipo, variável, vamos dizer assim. E durante o julgamento, meio que eles queriam entender por que daquilo tudo, né? Porque não fazia muito sentido
tudo aquilo, os promotores também tinham que tentar explicar para o júri por que aquilo aconteceu. Então, durante o julgamento foi revelado que o Pierre e o Andrews, eles haviam roubado a loja com a intenção de matar qualquer pessoa que se encontrasse nela. E nos meses anteriores eles estavam procurando maneiras de cometer os assassinatos de forma silenciosa e limpa. E não foi nada silencioso e nada limpo a forma, né? Então, basicamente, eles descobriram, né, que eles tinham assistido um filme chamado Magnum Force, que é de 1973. E nesse filme tem uma prostituta que é interpretada pela atriz Margaret Avery. E ela é forçada a beber o drano, né? A desentupidor de ralo. E no filme mostra que ela bebe o negócio, já cai e morre, né? Uma morte imediata. Só que, como a gente falou, é um filme. Então eles literalmente viram um filme e acharam, nossa, isso vai dar certo, vamos fazer isso. E chegando lá, não deu certo, então acabou virando toda essa barbárie que a gente falou pra vocês. E assim, a gente tá fazendo o podcast, a gente não sabe ainda qual que vai ser a imagem da capa. E o que o Thiago tava me falando um pouco sobre a polêmica é em relação a racismo, porque os criminosos, todos eles eram negros e todas as vítimas eram brancas. Então, o julgamento, pelo que você estava falando, ele quase foi anulado por conta do racismo, né? É porque o júri era integralmente branco. E o que aconteceu? A única pessoa negra, no caso, ele tinha, digamos, envolvimento com os acusados, porque, basicamente, ele também era militar. Ele, acho que era policial, militar, então ele conhecia o Andrew, o Pierre e o Robert. Então ele teve que ser retirado do júri. E o júri ficou todo composto por pessoas brancas. E aí esse caso sofreu várias apelações, digamos, à Anistia Internacional, porque eles queriam comutar a pena de morte para prisão perpétua. Então, eles tentaram fazer isso, acabaram não conseguindo. Eles chegaram a entrar com uma petição para suspender a execução do Andrews pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eles acabaram alegando que tinha muito racismo envolvido nisso tudo e pelo júri ser predominantemente branco, isso pesou, e na época isso era uma questão, foi uma questão em outros casos. Se a gente for ver, alguém já assistiu a série como é que é o nome dele? Do O.J. Simpson, viu que isso foi uma questão, e meio que na época o júri e os assistentes de acusação, eles se defendiam dizendo que a própria cidade era uma cidade eminentemente branca. Eu não sei dizer isso, realmente foi uma polêmica que eu vi que aconteceu no caso, e teve algumas apelações para algumas comissões até internacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, mas efetivamente não levou a lugar nenhum, porque eles foram condenados e digamos, as penas foram cumpridas. Sim, não teve alteração. E eu acho que, inclusive, não teve alteração por causa do nível do caso, vamos dizer assim. Porque, realmente, como a gente listou, era um caso muito pesado. Então, assim, eu acho até por conta dessa situação, não teve essa alteração de sentença, sabe? Porque eu não sei, assim, é difícil a gente falar, né, gente? Porque a gente sabe que os Estados Unidos é um país extremamente racista. Mas, só resumindo, né, o Pierre, ele foi executado por injeção letal, morreu aos 34 anos, no dia 28 de agosto de 1987. Já o Andrews, também executado por injeção letal, morreu no dia 30 de julho de 1992, aos 37 anos. E o Roberts, tá, gente, ele morreu por suicídio, tá? Ele se suicidou em 1992, no dia 8 de agosto, com a idade de 38 anos. E esse caso deixou um legado até para o FBI. Para vocês terem uma ideia, todos os estagiários do FBI na Academia de Quântico, eles recebem um treinamento específico sobre esse caso.
porque ele foi incluído no manual de classificação de crimes do FBI. Então, esse caso ganhou notoriedade. Eu achei que não tinha muito... Eu não achei muitas notícias sobre ele, etc. Ainda tenho que pesquisar melhor, mas eu não achei muito sobre ele. Eu vi também que os assassinatos do Hi-Fi, eles foram base para um filme de televisão da CBS chamado Aftermath, A Test of Love, que foi feito em 1991. E também a experiência, digamos, do Courtney Nesbitt. Ele e a família, eles escreveram um livro chamado Grey Kinder Victims: The Other Side of Murder. Ele foi, digamos, publicado em 1982. E eles, a certa altura, eles chegam a dizer que o Pierre, ele era um psicopata e que tanto o Andrews quanto o Roberts, eles tinham medo deles, mas que deixa claro que quem era o mentor para isso tudo era o Pierre, né? Claro, a gente não consegue ter certeza de nada, até porque, como a gente mesmo falou lá na ligação anônima, a ligação falou do Andrews, né? Que o Andrews tinha falado de matar todo mundo, mas a gente percebe também que eles eram meio que pau-mandado do Pierre, pelo menos eu fiquei com essa impressão. Inclusive, acho que a gente já pode ir pro momento 5 centavos, né? Acho que sim, vamos lá. Então, assim, antes de eu dar a minha opinião, né, como o Thiago falou lá no começo, eu cheguei falando pra ele, nossa, um caso alugou um triplex na minha mente. O Thiago sabe que não é muito frequente que isso acontece comigo, né? Aí eu falei, esse caso aqui, você conhece? Aí você falou, não. Aí como que foi assim quando você foi ver o caso? Porque literalmente eu não te falei nada sobre ele. Eu queria saber se você ficou chocado também quando você viu pela primeira vez, qual foi seu sentimento? E depois, agora que você terminou de gravar o podcast, que você fez uma pesquisa maior, como que fica pra você esse caso? Bom, vamos lá. Você me falou desse caso, eu lembro que na hora eu meio que não peguei ele, mas depois eu fui ler um pouco a respeito. E eu achei bizarríssimo, porque a questão do Drano de ser uma soda cáustica, e eu fiquei pensando nas pessoas bebendo soda cáustica, e ao mesmo tempo que as pessoas estão assaltando uma loja, e isso tudo tá acontecendo, e uma pessoa tá sendo violentada. É tudo muito caótico, assim, é bizarro, assim, tipo, eu admito, a gente grava sobre casos criminais, mas tem alguns que não fazem sentido, e essa é aquela coisa dos assassinos desorganizados, e realmente é meio bizarro, porque o Drano foi, digamos, tirado de um filme, tá ligado? Sim. E meio que foi o que eu falei pra Marisa antes de começar o podcast. Digamos, na mesma cena que, digamos, o personagem faz a mulher beber o Drano, que é a soda cáustica, ele meio que dá a entender que ele vai tentar molestar a mulher e não consegue, aí ele faz ela beber Drano. E meio que ele fez isso. Ele molestou uma mulher e fez ela beber Drano. Ou fez ela beber o Drano antes e molestou. Então, sei lá, esse caso eu só achei muito estranho. E até pra eu que gosto de podcast, eu não consegui ouvir um podcast a respeito. Eu sei que não tem podcast em português. Gente, tipo, eu vou confessar pra vocês, esse ano a gente tá de parabéns. Eu não gosto de congratular, mas esse ano a gente tá de parabéns. A gente já tem o caso do Mr. Cruel, que não tem nenhum outro podcast em português. E esse caso também não tem em português. E até em inglês é muito difícil achar. Até em inglês tem poucas informações e etc. Então o caso é muito caótico. E eu só tive nojo. Eu vou dizer que nesse caso eu tive nojo, porque é aquela coisa, como você fala, às vezes ser visual demais é ruim, né? Porque Sim. Eu fiquei pensando como devia estar caótica a cena e sei lá, tipo,
Porque você viu que eles atiram na nuca depois, porque eles viram que não ia dar certo, que as pessoas iam ficar agonizando, iam ficar gritando, e que não ia ser como eles acreditavam, porque literalmente na cena do filme é tipo assim, a mulher bebe drano e ela morre meio que instantaneamente, em silêncio, sem fazer muita coisa. Então acho que eles, tipo, realmente... Pra não querer ser igual. E você, o que você achou depois de pesquisar o caso, depois de estudar mais sobre o caso? É um caso bem, como você disse, underground. Né? Tipo, realmente acho que a gente tá de parabéns. Inclusive, comentem se vocês gostam disso, né? De casos, assim, tipo... Eu acho que vocês devem gostar, eu imagino, né? Porque... Eu lembro que quando eu li esse caso, assim, a primeira vez, eu já fiquei em choque. Eu falei, não, preciso falar desse caso, preciso compartilhar isso que eu descobri, porque literalmente eu nunca tinha visto alguém falar desse caso. Eu acompanho muitos criadores gringos e, tipo, nem lá eu tinha visto. Eu acho que tem alguns vídeos no YouTube sobre o caso, assim, de criadores gringos, assim, mas, tipo, nunca tinha aparecido em nenhum outro lugar. E, tipo, como eu disse, eu fiquei muito chocada quando eu li sobre ele, justamente porque ele é muito pesado. Eu achei ele muito pesado, sabe? Porque eu fui lendo os detalhes, assim, e se eu não me engano, no site gringo que eu vi, só falava que as pessoas tinham bebido soda cáustica. Aí eu fui ler mais sobre e eu descobri que não tinha sido só soda cáustica, né? Aí, literalmente, sabe quando você vai lendo assim e sua boca vai abrindo aos poucos, sabe? Foi tipo isso que foi acontecendo. E quando chegou a parte da caneta, principalmente, eu literalmente fechei o olho, assim, porque... Como eu sempre falo, às vezes eu sinto demais as coisas e, tipo, eu senti como se fosse em mim, sabe? Então, sei lá, gente, esse caso é muito triste em vários sentidos, assim. Tipo, é até difícil de falar sobre ele, mas, que nem eu falei, a gente decidiu trazer justamente por ser um caso, assim, tipo, que, cara, eu acho que ninguém do Brasil praticamente devia conhecer esse caso, né? Então, assim... acho que é tudo que eu tenho a dizer. Alugou um triplex na minha cabeça e deixou um trauma junto. Nossa, esse caso realmente me deixou traumatizado, porque a questão da bebida, do beber soda cáustica foi uma coisa que... Cara, eu vou confessar, eu sinto medo de usar soda cáustica, eu tenho pavor de usar soda cáustica, e volta e meia eu tenho que usar soda cáustica, e tipo, sabe, quando você vai com luva, bota ele num saco, joga, aí depois tem que jogar água quente, você tipo, joga com medo, sabe, eu sou essa pessoa, eu tenho muito medo de mexer com soda cáustica. Então só... Eu sou aquela pessoa que tem medo de misturar água sanitária com as outras coisas, assim, porque eu já vejo cada vídeo, assim, de explosão, de levantar bolha. Então, aliás, gente, não misturem água sanitária com as coisas, tá? Não vão fazendo isso, porque às vezes ela não faz uma reação na hora, assim, que é visível, mas ela pode emitir gases, né? Tanto que minha tia, se não me engano, uma vez ela quase desmaiou, porque ela foi limpar o box com água sanitária. Então, tomem cuidado, tá, gente? Então, assim, tipo, eu já morro de medo desses produtos de limpeza do dia a dia, assim. Mas soda cáustica realmente foi um negócio que eu nunca tive coragem nem de pôr a mão. Eu nunca, tipo, mexi com isso, porque eu sei que é um químico muito forte. Eu lembro que quando minha avó usava, ela sempre usava de luva, sabe? Porque realmente, assim, gente, é um químico muito forte. Quem faz química ou estuda sobre química em algum outro curso deve estar arrepiado de ter ouvido esse caso, né? Sim, cara, esse caso é muito bizarro porque, sabe, não tem motivação. Tipo, não que um caso precise ter motivação, não sou essa pessoa, mas ele literalmente... Eles poderiam ter roubado e ir embora. Tipo, literalmente, podia ter sido apenas um roubo, que eles quiseram meio que experimentar uma coisa que eles viram num filme, sabe? Maluquice. Eu acho que eu vou colocar como capa o Drano, sabe? Sério, porque eu acho que é a única coisa que... E eu não sei, sabe, sobre a questão do racismo no júri. Eu não sei opinar de verdade. É um dos poucos casos que eu vou dizer que não. Primeiro que não tem muita informação sobre. Tipo, tem pouca gente que fala sobre isso. Nesse caso, essa questão do júri eu só encontrei na Wikipédia inglesa. Tipo,
só tem na Wikipédia americana, então... Aí só pra deixar claro, gente, geralmente a Wikipédia gringa, ela não é zoada, tá? E outra coisa que vocês podem ser inteligentes e ver, digamos, 3, 2, 1, e vocês podem olhar as referências que são dadas, né? Porque, tipo, querendo ou não, foi de algum lugar. E sim, a Wikipédia em inglês é bem melhor, bem mais confiável, tem, digamos, um coro bem melhor, né? Então, tipo, não julguem a gente usa a Wikipédia, às vezes, para ver algumas coisas que não aparecem, como a questão do legado que tem lá. E até o pessoal fala muito do site Murderpad, porque o Murderpad é maravilhoso. Também é um site gringo, tá, gente? Uhum. Só que se você entra no Murderpad, o Murderpad, ele recolhe várias reportagens. Sempre tem a reportagem do Wikipedia. E é um site muito confiável para ler sobre casos criminais. O Murderpad é literalmente uma enciclopédia de assassinatos e tem muita coisa principalmente sobre assassinos norte-americanos e sobre serial killers. E, tipo, é um puta site confiável, eles têm galeria de foto dos casos, tem várias fotos, assim, que é difícil de achar, você acha nesse site. E sempre tem a reportagem, praticamente quase todas as vezes, do Wikipedia gringo, porque as referências geralmente são muito grandes no site da Wikipedia gringo. Eu tento ler em outros sites, mas às vezes, principalmente para pegar data, local, eu acho muito útil. Então fica a dica, gente, porque pelo Chrome vocês conseguem traduzir para quem não sabe falar inglês ou para quem sabe quer praticar. Tenta ler os artigos da Wikipedia gringo, porque ele é bom. Ou esse outro site que eu sugeri pra vocês, o Murderpad, que lá, além de sempre trazer a fonte da Wikipedia, eles também trazem várias outras... Eles fazem um apanhado, né? De todas as reportagens mais relevantes sobre o caso criminal, é muito bom. E, inclusive, agora estou indo no site que particularmente eu adoro, já falei dele várias vezes, que é o Find a Grave, e eu tô procurando sobre tanto as pessoas que cometeram o crime quanto as vítimas para ver se tem fotos, e realmente esse caso não tem muita foto não, tipo, até da gringa quase não tem nada, gente. Por exemplo, tipo, só porque as pessoas têm sobre a árvore genealógica e tal, e tem fotos sobre, tem poucas fotos, assim, as vítimas tem mais fotos, por exemplo, os assassinos nem fotos deles têm, sabe? Tem uma foto ou outra e não fala muito dele, nada, não dá nenhuma outra foto muito diferente. Então, realmente esse caso é bem underground. Bem underground. Se vocês forem ver, até eu fui procurar, são poucos os casos, digamos, que tem, que não tem mais de um podcast e tal. Eu acho que esse, sei lá, deve ter uns 5, 6 podcasts falando sobre. E tem um aqui que eu selecionei pra ouvir, que ele tem 1h30 e etc. Pra eu ver se eles dão algumas outras informações. E eu sugiro, galera, vocês ouvirem podcasts gringos, porque eles ajudam no inglês. E treino o inglês de vocês é bom. Sim. Já tá ficando obrigatório, gente, falar inglês. Já é obrigatório, praticamente. Exato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Lembrando que a gente... Pode falar. E como você disse, eu ainda não marquei meu psicólogo, Marisa, muito obrigado por esse trauma, tá? Não agradeço. Mas você realmente avisou e entregou que o caso ia ser traumático. E não sei se você tá de parabéns ou sei lá, mas você cumpriu o que você prometeu no final do podcast. No último podcast. Eu falei, eu acho que assim, todo mundo deve ter ficado meio chocado com esse caso. Se você não ficou, por favor, faça o psicotécnico novamente. Então, assim, gente, só lembrando que se vocês tiverem a sugestão de algum caso, assim, que você literalmente não vê ninguém falando sobre, fala, Marisa, pelo amor de Deus, Thiago, pelo amor de Deus, falem sobre ele, manda pra gente lá no Instagram, ou nos nossos Instagrams privados que a gente sempre tá olhando, ó. Um beijo pra vocês, até o próximo episódio, obrigada por ter assistido até aqui. Valeu, galera, falou, tchau, tchau.